Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira, nós lembramos a memória de Santo Antão, monge e grande iniciador da vida monástica. Ele nos ensina a experimentar a presença de Deus no silêncio e no recolhimento. Então, reunidos em comunidade orante, na certeza de que o Senhor caminha conosco, que nós possamos celebrar essa liturgia. Então, a primeira leitura está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 a 33, depois o versículo 37, depois o versículo 40 a 51. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 e 33, depois o versículo 37 e depois o versículo 40 a 51. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor está contigo. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-lo no alforje de pastor que trazia a saber no surrão. E lançou a mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra. E a toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na vossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lá atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então aqui nessa primeira leitura a gente vê, a luta de Davi contra o gigante Golias, E aqui a primeira leitura fala, Davi venceu o filisteu com uma funda e com uma pedra, Então ele colocou, ele atirou a pedra no gigante, e o gigante caiu no chão morto, Davi venceu o filisteu ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha uma espada na mão, correu para o filisteu, chegou junto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando a cabeça. Então, e aí os filisteus, vendo que o seu guerreiro mais valente
né, havia sido morto por Davi, eles fugiram, né? Então, Deus estava com Davi e Deus está conosco, né? Ele sempre está conosco, nos ajuda a superar as dificuldades e os obstáculos, né? A gente viu, né, que Davi conseguiu, né, vencer o gigante. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 3, versículo 1 a 6. Marcos capítulo 3, versículo 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga, e havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Então, o evangelho de hoje é estruturado usando contrastes. O primeiro, entrada e saída da sinagoga. O segundo, intermediário, a troca de olhares e a doença e a cura. Olhavam a Jesus para ver se curaria aquele homem em dia de sábado para acusá-lo. Jesus olhou ao seu redor cheio de tristeza, porque eram duros de coração, e curou o homem, mandando que estendesse a mão. O contraste central: fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la morrer. Foi isso que Jesus perguntou aos que estavam ali. Então, assim, neste episódio, nós contemplamos, por um lado, a crescente dureza do coração dos opositores de Jesus, que chegam ao ápice de tramar a sua morte. Por outro lado, a crescente manifestação do senhorio, da autoridade e do amor de Jesus pelos seres humanos, pela vida humana. O homem da mão seca, curado por Jesus, foi convidado a ficar no centro da comunidade, né? E aí a gente pode refletir o seguinte: em nossa comunidade, os pobres e os excluídos têm um lugar privilegiado? Então, que nós possamos, né, sempre acolher a todos, né, sempre fazer o bem a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.